Oi pessoal, eu me chamo Bárbara e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive lendo a obra O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Essa história. E essa obra ela é muito interessante porque Carlo Ginzburg tem uma escrita muito acessível, ou seja, não só historiadores e historiadoras, como qualquer leitor comum pode acabar se interessando com a história de Menóquio, porque se assemelha muito com uma ficção. Então é um livro que tem uma narrativa bem mais acessível que os outros mais tradicionais da história que a gente lê ao longo do curso. E eu acho muito interessante também que Carlo Ginzburg consegue fazer uma relação entre o marxismo e a história cultural, a história das mentalidades. Quer dizer, é a partir da luta de classes que Carlo Ginzburg busca compreender essa história das mentalidades, ou seja, partindo de uma história micro, a história do moleiro Menóquio, para um fenômeno mais amplo, ou seja, no macro. Mas afinal, quem foi Menóquio? Menóquio foi um moleiro que viveu no século XVI na Itália, na região de Montereale. E esse homem comum que trabalhava... Domenico Scandella, como era chamado, era um homem comum. Trabalhava no moinho, era arrendatário, tinha família e filhos. Só que o que diferenciava ele dos demais é que ele era alfabetizado. E ele tinha um interesse muito grande por ler livros. Ele teve contato com muitas obras que geraram um certo desconforto dentro dele mesmo. Foi lendo esses livros, juntamente com toda a tradição oral, das histórias que passam de boca em boca ao longo dos anos, tudo aquilo foi como se fosse um liquidificador dentro da cabeça dele. Ele começou a criar diversas hipóteses sobre religião, sobre Deus, sobre os próprios dogmas da igreja. E isso deixou ele muito inquieto. Como ele gostava muito de falar e ele não conseguia ficar calado, acabou espalhando suas ideias e adorava conversar sobre assuntos religiosos com qualquer pessoa por aí na rua. Isso gerou um grande problema para ele, porque naquele período a Igreja Católica estava num processo de inquisição. Algumas das obras que mexeram muito com o imaginário de Menóquio foi o Alcorão e o Fioretto della Bibbia. Bom, um dos dogmas que ele questionava era a respeito dos 10 mandamentos, que para ele só considerava o mais importante, que era amar o próximo, era respeitar o próximo. Ou seja, para ele nem blasfemar era de fato um pecado. Ou seja, ele mesmo tinha suas próprias ideias do que era pecado e o que não era. Outra ideia muito perigosa que ele andava propagando por aí é que ele não acreditava na virgindade de Maria. Como é que Jesus ia nascer de uma mulher virgem? Isso era impossível para ele, na cabeça dele. Outra barbaridade que ele andava espalhando é que na cabecinha dele, Jesus Cristo não podia ter sido crucificado. Aquele cara que foi crucificado com certeza não era o Filho de Deus, porque o Filho de Deus jamais ia se sujeitar a ser pregado numa cruz. E uma das ideias que mais intrigou o Tribunal do Santo Ofício era a ideia que Menóquio tinha a respeito da criação do universo. Para um simples moleiro daquela época ter esse tipo de ideia não era muito comum. Ele falava que o caos seria o grande criador do universo e que desse caos surgiram os anjos e dentre eles o mais importante era Deus. E daí vem o nome O Queijo e os Vermes, pois assim como o queijo vem do leite e no queijo nascem os vermes, assim foi o universo. Primeiro é o caos, depois cria-se o universo e então surgem Deus e os anjos. Depois de 3 anos na prisão, Menóquio foi condenado a uma espécie de prisão domiciliar.
ou seja, ele estava proibido de sair de Monte Reale. E também ele foi obrigado a usar um hábito com uma cruz. Quando ele saiu da prisão, logo após sua mulher faleceu e o seu filho mais querido também. Então ele caiu numa desgraça e num desespero muito grande. O que mais aborrecia ele era que por dentro ele não acreditava naquilo que ele tinha que se expressar por fora. Ele continuou comungando, participando das missas e cumprindo todos os hábitos de um bom cristão. Pois afinal, depois que Menóquio descobriu algumas coisas, a mente dele ficou inquieta e ele nunca mais pôde voltar a ser o mesmo homem. Alguns anos depois, ele volta a procurar o Tribunal do Santo Ofício, pedindo que aliviem sua pena para que ele não precise mais usar o hábito com a cruz e para que ele possa transitar por outras cidades. Claro que o pedido foi negado. E como Menóquio tinha um sério problema de excesso de sinceridade, acabou ficando por lá mais uma vez, acabou sendo detido de novo. E é aí que ele passa por situações de tortura. E nessa tortura ele também não consegue se calar. Por mais que ele tente convencer o tribunal de que ele é um bom cristão, de que ele está arrependido. Claro que ele fala isso tudo no desespero, né? E foi por esse excesso de sinceridade que Menóquio acabou sendo condenado como herege e finalmente acabou sendo executado pelo Tribunal do Santo Ofício. Menóquio não foi o único condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, mas a sua história é importante para a gente compreender que existiram outros Menóquios, ou seja, outros hereges, outros condenados pelos mesmos pecados. Mas por quê? Porque isso era uma tendência. Além do mais, na sua profissão, trabalhando nos moinhos, ele tinha contato com muitas pessoas e assim outros moleiros também. Então eles acabavam ganhando uma fama de ladrões, de malandros, de pessoas que tinham amplas relações e liberdades para se comunicar. Então, dentro desse grupo social, essas ideias eram difundidas com muito mais facilidade. E o caso dele também é interessante porque é a partir desse caso que a gente percebe que existia um conjunto de crenças camponesas. Claro, mescladas também com um pouco da tradição oral e das tradições anabatistas, que para a época isso era um grande tabu. E essa é a função da nova história, da história das mentalidades. Pois Menóquio trata-se de uma história